através do vereador Pedro Patrício. Outro espaço fundamental de participação institucional da psicologia, dos psicólogos e psicólogas, são os conselhos de assistência social e conferências de assistência social nas esferas municipal, estadual e nacional. Representando as organizações de trabalhadores, o CRP e o Conselho Federal de Psicologia têm atuado nessas instâncias de controle social desde 2006, de forma a fortalecer a parceria estratégica entre usuários e trabalhadores do SUS. Buscando a sensibilização e mobilização da sociedade, o CRPMG criou o Psicologia em Foco, realizado pela Rádio Inconfidência, onde são apresentados temas sociais, tais como trabalho infantil, população de rua, Bolsa Família, a partir da visão da psicologia. Não podemos deixar de ressaltar também as iniciativas do sistema de conselhos na pesquisa e construção de referências técnicas que se concretizaram nos últimos anos a partir das produções, dos Centros de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, estamos recebendo algumas, o CREPOP. Foram também estabelecidas referenciais para os trabalhadores do SUAS, dos parâmetros para a atuação de assistentes sociais e psicólogos na política de assistência social. Aí foi uma articulação entre o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Federal de Serviço Social, com o intuito de enfatizar o aspecto interdisciplinar da assistência social. Parece-me que é de 2007, essa publicação, Saiu, inclusive, para ser revista agora. Com os dois conselhos? Que ótimo. Nesse momento, a COMPAS, que é a Comissão Nacional de Psicologia e Assistência Social, vem construindo uma nota técnica, parâmetros de atuação para psicólogos e psicólogas no SUS, cujo texto se encontra aberto à consulta pública. E, finalmente, no atual cenário político-institucional, quando vivenciamos ameaças de graves mudanças do que conseguimos conquistar em termos de direitos socioassistenciais garantidos em lei, o Sistema Conselhos incorporou as lutas em defesa do SUS nos níveis municipal, estadual e nacional, integrando o movimento Minas em Defesa do SUS e a Frente Nacional em Defesa do SUS e da Seguridade Social. Nenhum direito a menos. É isso. Obrigada, Kátia. Eu vou passar rapidamente a palavra aqui para o José, para depois a gente poder abrir e ter tempo para um debate. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero iniciar agradecendo o convite do Conselho Regional de Psicologia para participar dessa brilhante estratégia que é o Psicologia em Foco. A estratégia, do meu ponto de vista, relevante para a atualização, qualificação da intervenção técnica e política dos psicólogos mineiros, nas políticas públicas e sociais, nos conselhos setoriais de defesa de direito, no processo de formação. Então, quero muito agradecer o convite, externar minha alegria de compartilhar essa mesa com Débora, conduzindo, coordenando, grande amiga, colega de trabalho, pessoa que, como Simone Albuquerque diz, construtora do SUS, pessoas que, no município, no estado e no âmbito federal, muito contribuiu com a construção e implementação do Sistema Único de Assistência Social neste país. Nossa querida amiga Kátia Rochael, dizer do orgulho, Kátia, de compartilhar essa mesa com você, dizer que minha fala já fica mais fácil aqui depois de você ter traduzido e trago tantas as contribuições que a psicologia tem dado ao longo desses anos, Márcia Mansur, um cumprimento muito especial, Márcia Mansur, que tivemos a honra, Márcia, eu tive a honra de poder, junto com você, Márcia, para quem não sabe, foi nossa consultora há anos no Ministério de Desenvolvimento Social, pessoa que
esteve muito presente conosco, né, uma representação mineira que a gente tem muito orgulho de dizer, né, que ajudou a gente a, né, a traduzir nas normativas, né, as várias discussões da gestão do trabalho, da educação permanente, do Programa Nacional de Capacitação do SUAS, enfim. A Márcia sempre lá conosco, nos apoiando e então, para mim, é um orgulho estar aqui, junto com essas pessoas tão, né, tão ilustres e tão referência da psicologia, não só em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, mas para o Brasil. Pessoas que eu tenho muito orgulho e muita admiração e respeito. Então, eu quero dizer que, para nós, este momento é um momento muito importante de uma profunda reflexão daquilo que nós construímos ao longo, né, dessa última década, em especial, no campo das políticas sociais, aqui em especial no campo da política pública de assistência social. Então, uma década que fica na história, né, das políticas públicas sociais, o avanço, né, expressivo que a política de assistência social teve no nosso país. Então, quero iniciar aqui minha intervenção afirmando que ao longo desta última década, em especial, houve uma convergência de esforços para a construção da arquitetura institucional do Sistema Único da Assistência Social neste país. E sua implantação, ela resultou numa presença robusta da assistência social em todo o país. Trata-se de um período histórico que demarca uma inflexão na trajetória da área no Brasil, durante o qual foram construídas as bases necessárias para a consolidação da assistência social como uma política pública de direito. Esses resultados eles foram alcançados, foram viabilizados, porque houve, primeiro, uma priorização na agenda política do governo federal. Então, é uma área que tem, na gestão do presidente Lula e da presidenta Dilma, um locus especial. Né? Teve uma prioridade para que nós pudéssemos estruturar uma rede de proteção social para o atendimento e o acolhimento das pessoas que vivenciam neste país situações de desproteção social, vivenciadas por situações de vulnerabilidade, situações de riscos sociais e pessoais. Então, essa prioridade foi ela nos possibilitou esta construção. Segundo, porque pelos compromissos que nós firmamos entre os entes federados nas instâncias do Sistema Único de Assistência Social. Então, também registro aqui a construção democrática e participativa com a qual conduzimos a implantação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, discutido de forma ampliada com todos os gestores de estados, municípios, do Distrito Federal, né, todas as normativas que foram essenciais para a implantação do Sistema Único de Assistência Social neste país. Né, e, consequentemente, a institucionalização e o empoderamento, o fortalecimento de instâncias importantes do sistema. Instâncias de negociação, instâncias de pactuação, instâncias de deliberações, como os conselhos, as conferências de assistência social, né, espaços, né, que possibilitaram aí a construção desta institucionalização, desse edifício chamado Sistema Único de Assistência Social. Né? E reafirmo também aqui a adesão de vários atores, em especial a participação de vários militantes, né, de todos os cantos deste país. Todos nós sabemos que a partir da Constituição Federal de 88, a assistência social ela conquistou um novo patamar político e institucional no Brasil, ao ser incorporada como parte integrante da Seguridade Social brasileira. Assumindo status de política pública e de direito a ser assegurada pelo Estado brasileiro. Embora essa constitucionalidade, né, todos nós sabemos disso, do direito socioassistencial, tenha sido aí, né, claro, um passo importante, mas não foi suficiente para garantir, para realizar, né, a potencial transformação da assistência social em política pública, democrática, participativa e republicana
em contraposição às práticas clientelistas e paternalistas que vigoraram historicamente na nossa área e com forças conjunturais atuais, né, de retorno, inclusive, né, fazer uma ruptura, a Kátia disse muito bem, essa ruptura de um modelo assistencialista para um modelo socioassistencial, ela não foi uma ruptura fácil, né, de ser traduzida em nem no clique. Mas essa ruptura, né, agora ao inverso, ela está, né, ameaçada e já anunciada pelo governo que está hoje no poder. Mas queria um pouco dizer para vocês, aproveitar esse espaço com muitos psicólogos que às vezes não estão na área da assistência social, estudantes da psicologia, o que foi necessário para a gente trilhar, para implantar um sistema público de proteção social neste país. Primeiro, nós tivemos que construir, né, ao longo, né, do início do governo do presidente Lula, ressignificar as ofertas no campo da assistência social. A assistência social é uma área ancorada em programas e projetos, né? E para quem não sabe, programas e projetos têm princípio, meio e fim. Se nós estamos falando de um direito público constitucional reclamável de todo cidadão e cidadãs, os serviços tinham que estar disponibilizados para que essa pessoa, esse cidadão, possa acessar a qualquer momento da sua vida, pelo ciclo de vida, criança, adolescente, idosos, pessoas com deficiência, né? Mas a nossa área ela estava estruturada, organizada em programas e projetos, como nos assumimos do governo. E eram programas e projetos que eram iguais em todo o território nacional. Como se as situações de desproteção social, de vulnerabilidade, situações de risco pessoal e social que vivenciam famílias e pessoas fossem iguais em todo o território nacional. Então nós tivemos que romper com essa lógica de ações pontuais, emergenciais, né, que eram estruturadas e organizadas na nossa área, para estruturar um sistema com serviços de caráter continuado e uma área que fosse de fato estruturada com profissionais com expertise para lidar no campo relacional, que é a especificidade da política pública de assistência social. Então, o primeiro passo foi a construção de uma política nacional de assistência social, né, que ela foi aprovada pelo Conselho Nacional no ano de 2004, e essa política, então, ela estabeleceu as bases e os eixos estruturantes para a implantação do SUAS no Brasil, cuja operacionalidade ela foi para a implantação do sistema, né, veio a ser traduzida na norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, a NOB-SUAS, no ano de 2005, também aprovado pelo Conselho. Essas foram as normativas estruturantes no processo de adesão dos entes federados ao novo modelo de organização e de gestão da assistência social em todo o país, impulsionando o movimento de enraizamento da política de assistência social no campo do direito público, né, que nós estamos falando. Foi a partir de então que criaram-se as bases para superar o velho modelo assistencialista, até então, né, um modelo pautado na preponderância do emergencial, expresso em ações pontuais que se materializavam após as situações de desproteção social se revelarem. E também, além das ações pontuais, elas eram fragmentadas, né, dispersas nos territórios de vivência das famílias e pessoas que requerem proteção social. A opção pelo SUAS reflete a primazia da responsabilidade pública do Estado, materializada em ações concretas, resultantes de cooperação entre os entes federados, ou seja, de uma gestão que é compartilhada entre a União, Estados, o Distrito Federal e os municípios, para assegurar o direito de acesso à renda, à acolhida e ao convívio familiar e comunitário a todos os cidadãos e cidadãs que vivenciam situações de desproteção social gerada por situações de vulnerabilidade ou risco pessoal e social. Essas seguranças sociais estão intrinsecamente articuladas com as funções da política pública de assistência social, de proteção social, de vigilância socioassistencial e de defesa e garantia
de direitos. Trata-se de um modelo adotado para dar organicidade à atenção pública às famílias e indivíduos excluídos historicamente do acesso a direitos ou com direitos violados. Todo o nosso esforço coletivo, democrático, participativo e republicano durante a última década foi para consolidar essa política pública no campo do direito público, no direito do cidadão. Outro esforço foi de construir um comando único com unidade no conteúdo da política e padronização nacional de nomenclaturas da rede socioassistencial. Outro esforço foi a implementação do padrão básico do SUAS em todos os municípios brasileiros e de pactuar metas e compromissos envolvendo os entes federados e a sociedade civil. E um outro esforço foi estabelecer as diretrizes para a política de recursos humanos no campo da assistência social. O direito socioassistencial, ele é materializado por pessoas, por profissionais com expertise no campo relacional, especificidade da política pública de assistência social. Esta mediação é concretizada por uma equipe de referência de proteção social, que vivencia no seu cotidiano grandes desafios, dentre os quais eu destaco 3: de superar as velhas concepções e o legado assistencialista, contribuindo com a consolidação da assistência social como política pública do direito do cidadão. O segundo desafio de uma atuação nos territórios de vivência da assistência social, de modo a aproximar as provisões do cidadão e ampliar o acesso a serviços e benefícios, e imprimir uma nova lógica nas ofertas, considerando a matricialidade sociofamiliar e a territorialização como base de organização dos serviços, das ofertas do Sistema Único da Assistência Social. Quais foram os passos necessários para estruturar esse sistema público no nosso país? Primeiro, dizer que o SUAS é a principal deliberação da 4ª Conferência Nacional de Assistência Social. Portanto, ele é fruto de um processo democrático e participativo, ancorado no processo conferencial e que teve em 2003 como principal deliberação e essa deliberação construída por várias mãos naquela conferência, de construir uma agenda para que, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social, naquela época o Ministério ainda da Assistência Social, que fosse implantado e implementado o sistema de forma descentralizada, regionalizada, hierarquizada, com base no território. Esta deliberação, ela trouxe a proposta do SUAS, que era de definir as competências, atribuições, fontes e formas de financiamento nas 3 esferas de governo, bem como a definição de serviços municipais e regionais de assistência social, com a participação popular e aprovação dos conselhos, definindo competências, atribuições, fonte e formas de financiamento dos 3 níveis de governo, acompanhado da implementação de centros, unidades municipais e regionais de assistência social. Então, aqui o destaque, para que nós possamos compreender que o sistema público de proteção social implantado, estruturado neste país, teve como base um processo conferencial democrático, participativo, com a participação de gestores, de trabalhadores, de usuários, representantes de entidades, de todas as categorias profissionais que estavam presentes naquele momento, para traduzir na deliberação aquilo que o Brasil decidiu naquele momento, que era a implantação do SUAS no Brasil e a ruptura de um modelo, de um Estado reativo para um Estado proativo, para um Estado protetor. Então essa foi uma ruptura importante no ano de 2003. Para dar materialidade a essa deliberação foram necessárias várias ações. Uma primeira providência para a estruturação do modelo de gestão no campo da assistência social foi a edição de um decreto que traduzisse, que transformasse os programas que estavam em vigor naquele momento em serviços de caráter continuado. Então essa foi a primeira iniciativa. Implantar um sistema único de assistência social no nosso país requeria termos serviços continuados disponíveis para a população, assim como estão disponíveis os serviços de saúde.
Então, também na assistência social, deveríamos ter os nossos serviços disponíveis para que a população pudesse acessar esse serviço a hora que ela requeresse proteção social. Ali estavam lançados, então, né, nós tínhamos 2 programas, um programa de atendimento integral à família, que foi transformado em um serviço de caráter continuado, né, o serviço de proteção e atendimento integral à família, e o programa de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, chamado na época Sentinela, no serviço de proteção e atendimento especializado à família e indivíduos. Então, ali estavam lançadas então, as bases para a garantia da não interrupção das ofertas da assistência social em uma área historicamente marcada pela descontinuidade das ofertas. Em sequência, também foram essenciais as seguintes iniciativas. Na época, havia uma exigência para que os municípios, os gestores municipais, não tivessem nenhuma pendência em prestação de contas e nem em planejamento na área. Havia, naquele momento, a certidão negativa de débito que os estados e municípios tinham que apresentar para o governo federal para terem recursos do governo federal, com financiamento federal. Lá naquele início, eram mais ou menos 800 municípios que estavam inviabilizados de receber repasse do cofinanciamento federal. Se nós estamos falando que o direito ele é pouco constitucional e eu acesso ele a hora que eu requerer esse direito, como que esses municípios iam operacionalizar esse direito sem o cofinanciamento federal. Então essa foi uma outra iniciativa importante de romper com a CND, compreendendo que os serviços da assistência social são essenciais à vida das famílias, à vida das pessoas. Portanto, um impedimento como esse inviabilizava a disponibilização dos nossos serviços no âmbito dos municípios brasileiros. Uma outra ação importante foi a ruptura de um modelo que era ancorado na relação convenial. Se nós estamos falando de programas, projeto gera convênio, gera uma relação convenial. Portanto, os convênios, eles tinham algumas características muito negativas. No campo de uma política que nós reafirmada no campo, né, na Constituição, como direito constitucional. Então, o convênio gerava morosidade do repasse do recurso para os municípios. Então, não adiantava ter serviços continuados se o recurso não chegava, porque eles eram operacionalizados via convênio. Então, nós tínhamos que fazer essa ruptura também para implantar os SUAS no Brasil. Além de transformar o serviço em caráter continuado, também de romper com a lógica convenial para uma lógica de repasse dos recursos do cofinanciamento federal, fundo a fundo, regular e automático, independente de contraprestação, de contrapartida, como são características do modelo convenial. Então essa foi uma outra iniciativa importante. E também regularizar e agilizar os repassos do cofinanciamento. 80% dos municípios tinham pendência. Tinham pendência e tinham atraso do repasse do recurso. Então não conseguimos implantar, de fato, um sistema com essas várias questões que estavam ali colocadas. Então, concomitante a isso, estava em curso a elaboração desse texto que eu já mencionei, da política nacional e o debate republicano em todos os estados da federação da sua chamada versão preliminar. Como é mencionado, como eu já mencionei, é a partir de 2004, com a aprovação pelo CNAS deste texto, que reúne princípios, diretrizes, objetivos e as ações da assistência social, organizados por níveis de complexidade, né, proteção básica e especial, que se tem o ponto de partida para a implantação do SUAS, então, no território nacional. A operacionalização do SUAS, né, da política de assistência social, foi traduzida no texto, como eu já disse também, da norma operacional básica do SUAS, que foi fruto de um amplo debate na sociedade. E em 15 de julho de 2005, com a aprovação dessa normativa, então iniciou um processo de ruptura, de adesão de todos os municípios ao novo modelo de gestão do SUAS. Essas duas normativas foram cruciais para levar a assistência social a um novo patamar de política pública de Estado, o que implica enraizamento institucional de permanência, continuidade e consolidação deste novo modelo de gestão.
Então, buscou implementar um sistema público de proteção que instituísse um modo de gestão compartilhada, cofinanciado, de cooperação técnica entre os entes federativos, com a hierarquização das ações, uniformizando os conceitos no sentido de classificação dos serviços específicos do campo da assistência social, estabelecendo assim um lugar próprio desta rede de proteção social. A questão dos recursos humanos, e aqui um destaque, com uma grande contribuição, de vários diálogos que tivemos com vários conselhos de classe, centrais sindicais, ela adquire destaque especial após a aprovação da política e da nota de SUAS. Então, ressignificar a política de assistência social implica tratar a questão dos recursos humanos como estratégica, por não haver tecnologias substitutivas do trabalho humano na nossa área. O direito socioassistencial ele é materializado em pessoas. Este movimento ele ganha força com a aprovação pelo CNAS da norma operacional básica de recursos humanos, também já citada pela Kátia. Então, com destaque aqui, cabe destacar que a 5ª Conferência Nacional ela demonstrou a defasagem da força de trabalho da assistência social. Revelava-se lá no ano de 2005 um quantitativo reduzido e frágil em quantidade e qualidade, além da presença de um número expressivo de voluntário na área. Se nós estamos falando de uma política pública de direito, se nós estamos falando de um direito que é constitucional, reclamável, um direito público constitucional reclamável não é mediado por voluntário. Portanto, requer profissionais com expertise, profissionais efetivos, concursados, valorizados, qualificados, para lidar com as situações, com os fenômenos com os quais a assistência social brasileira lida. O direito socioassistencial público, constitucional e reclamável deve ser mediado por profissionais, como eu disse, com expertise, com qualificação, valorização, e essa direção foi traduzida na nova RH, e a Kátia traduziu aqui muito bem os seus objetivos. Destaca neste processo de construção das bases estruturantes do SUAS também um processo importante que foi de tipificar os nossos serviços, de traduzir quais eram os serviços específicos do campo da assistência social. Porque no modelo assistencialista, no modelo anterior, as ações eram organizadas por programas. Cada pessoa que chegava, cada gestão que chegava, era um nome que se dava aquilo que era feito no campo da assistência social. Então a tipificação ela foi um outro momento muito importante nesse processo aí de estruturação, de implantação dos SUAS no Brasil, porque ela traduz a especificidade do campo da assistência social. O seu serviço, a descrição do serviço, seus usuários, os objetivos, as provisões deste campo para cada serviço dos usuários, condições e formas de acesso, as unidades de oferta dos serviços, o período de funcionamento, sua abrangência, a sua articulação em rede e o impacto social esperado de cada serviço socioassistencial. Todo este percurso normativo construído na esfera pública, discutido na Comissão Intergestora Tripartite entre os entes federados, onde se senta a União, os estados e os municípios, analisado e deliberado pelo Conselho Nacional de Assistência Social de 2005 a 2011, deu base para a construção do SUAS. Então, vejam que o SUAS foi, de 2005 a 2011, sustentado pelas normativas do Conselho Nacional de Assistência Social. E como a Kátia disse já também, foi em 2011 que nós conseguimos traduzir na Lei Orgânica da Assistência Social as conquistas que nós adquirimos de 2005 até 2011. Então, essas conquistas no campus foram incorporadas à Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742, de dezembro de 93, com as alterações que foram trazidas pela Lei 12.435, de 6 de julho de 2011, a chamada Lei do SUAS. Este foi, sem dúvida, um marco histórico da política de assistência social. Com essa nova lei, o SUAS passou a integrar plenamente o escopo da LOAS, assegurando o reconhecimento no plano legal, jurídico,
das responsabilidades, competência, organização, o seu cofinanciamento, os mecanismos para a provisão de recursos necessários ao funcionamento das ofertas e proteções do sistema. A LOAS ela passou a abrigar ainda as nossas unidades públicas estatais implantadas em todo o território nacional. Os CRAS, os CREAS, o Centro POP, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o Índice de Gestão Descentralizada, um incentivo importante, um recurso importante para a gestão, o aprimoramento da gestão do SUAS e o trabalho social para com as famílias.